Fumaça subiu acima da cidade portuária iemenita de Hodeida no final de julho, enquanto a Força Aérea Israelense realizava uma série de ataques à infraestrutura de transporte e energia. A operação, que marcou o primeiro envolvimento direto de Israel no país, veio em resposta aos ataques Houthi contra Tel Aviv na semana anterior. No entanto, tais ataques também ocorrem no contexto da crise mais ampla do Mar Vermelho. Em outubro de 2023, em resposta ao conflito em Gaza, os Houthis começaram um bloqueio parcial do Estreito de Bab al-Mandab. Em janeiro de 2024, o tráfego pelo Mar Vermelho caiu pela metade, atraindo a ira do Ocidente. Os Estados Unidos lançaram a Operação Prosperity Guardian, implantando um grupo de ataque de porta-aviões juntamente com 20 aliados regionais e internacionais. Os americanos planejaram levar a luta diretamente aos Houthis, enquanto seus aliados europeus procuravam fornecer missões de escolta através de sua própria tarefa separada, chamada Operação Áspides. No entanto, 6 meses depois, os Houthis permanecem inabaláveis e mais de 100 incidentes foram relatados sem fim à vista. Ao contrário, junho viu um aumento significativo nos ataques à navegação. O afundamento do MV Tutor, o segundo grande navio afundado pelos Houthis, desde o início da crise fez com que os prêmios de seguro disparassem. Não necessariamente superado em armamento, mas certamente superado em manobras, a Marinha dos Estados Unidos se encontra no engajamento naval mais intenso desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra é cara e os custos da operação já estão se aproximando de 4 bilhões de dólares. No entanto, Washington fez pouco ou nenhum progresso na luta contra os Houthis. Mas por que isso? Porque a principal potência naval do mundo não consegue superar um grupo desorganizado de rebeldes. Talvez seja verdade, até gigantes podem cair. Os ataques Houthi intensificaram os desafios do comércio global e a inteligência artificial está acelerando a disputa pelo controle. Apesar de sua atual proeminência, o movimento Houthi tem origens humildes. Começando sua existência como um pequeno grupo de jovens no início dos anos 1990, ele rapidamente se destacou sob a tutela de seu homônimo Hussein al-Houthi. Inicialmente focado no revivalismo zaidi, que é um dos principais ramos do Islã xiita, os Houthis logo assumiram um caráter mais revolucionário, em resposta à invasão dos Estados Unidos no Iraque. Rapidamente, o grupo passou a questionar a legitimidade do Estado iemenita. Nos 10 anos seguintes, o presidente iemenita Abdullah al-Saleh tentaria reprimir o movimento, levando os Houthis para as montanhas do norte. Espremidos entre o Iêmen e a Arábia Saudita, os Houthis começaram a se aproximar de outras facções xiitas no Oriente Médio, acabando por cortejar o apoio do Irã e seu eixo de resistência. Com o surto da Revolução Iemenita em 2011, as hostilidades locais evoluíram para uma frente na mais ampla guerra por procuração iraniana-saudita. À medida que a revolução se transformou em uma guerra civil, os Houthis navegaram habilmente pelas dinâmicas internas do Iêmen. Eles se aliaram ao então deposto Saleh para tomar a capital Sanaá em fevereiro de 2015. Após retomar o poder, Saleh se voltou contra os Houthis. Nesta fase, porém, agentes Houthis haviam se infiltrado nas forças de Saleh. Após uma breve luta, os Houthis depuseram Saleh e assumiram o exército. Da noite para o dia, o movimento rebelde desorganizado assumiu a posse da riqueza militar e demográfica do norte do Iêmen. Mais importante, no entanto, os Houthis haviam saído do seu confinamento e ganhado uma costa. Consequentemente, o grupo passou a possuir uma valiosa posição geopolítica logo após o Estreito de Bab al-Mandeb. Com cerca de 30 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, o Bab al-Mandeb é um portal vulnerável para a navegação e uma oportunidade para piratas, cujas fileiras os Houthis se apressaram em se juntar. O acesso ao oceano permitiu aos Houthis
estabelecer novas linhas de abastecimento e se envolver no comércio de armas no exterior. Assim, mesmo quando os Houthis perderam mais tarde a cidade portuária de Aden, as receitas de atividades marítimas e pirataria permaneceram altas, ultrapassando 1,5 bilhões até 2020. A viabilidade dos Houthis provocou medo em Riad e, em 2015, a Arábia Saudita liderou uma intervenção direta no conflito. Sob a névoa da guerra, a insurgência Houthi se sustentou e até avançou devido ao influxo de ajuda e materiais de patrocinadores em Teherã e Beirute. Anos de campanha aérea liderada pelos sauditas ensinaram aos Houthis o valor da dispersão forçada e da guerra assimétrica. Ao capturar vários portos do Iêmen, os Houthis passaram a possuir os mísseis antinavio e minas Limpet da marinha iemenita desativada. Mas com a ajuda iraniana, essas tecnologias foram reengenhadas em armas viáveis e mortais. Até 2022, a crescente frota de barcos explosivos foi complementada pela entrega de uma série de foguetes antinavio do Irã. Estes incluem os mísseis antinavio NOR, com alcance de 120 km, e Qadir, com alcance de 200 km, bem como o míssil balístico antinavio Khalid Fars, com alcance de 300 km. Munições de espera, como o drone Samad 3 e o peixe-balão Tofan 3, também encontraram gradualmente seu caminho para o arsenal Howdy. Acredita-se que o emprego dessas armas seja coordenado pela célula de inteligência iraniana a bordo do MV Behshad, que é um navio de carga comercial usado secretamente para operações de reconhecimento e inteligência no Mar Arábico. Assim, com o tempo, lutar contra os Houthis se tornou caro, muito caro. Em 2021, os sauditas sinalizaram sua intenção de se retirar. Os Houthis, que emergiram dos anos de guerra, eram irreconhecíveis em relação à organização que marchou sobre Sanaa em 2015. Enquanto uma trégua era negociada com a Arábia Saudita, os Houthis procuravam fortalecer sua posição doméstica e internacional. O surto de hostilidades entre Israel e Gaza proporcionou essa oportunidade. Ao vincular suas ações a uma narrativa política mais ampla, os Houthis conseguiram se envolver novamente na pirataria sem custos políticos. A guerra havia feito os Houthis, e agora os Houthis estavam prontos para fazer guerra. Em julho de 2002, a Marinha dos Estados Unidos conduziu um jogo de guerra conhecido como Desafio do Milênio. Focado em uma guerra hipotética entre os Estados Unidos e o Irã, o jogo de guerra foi notável por demonstrar a despreparação da Marinha dos Estados Unidos sobrecarregada para se defender contra uma ameaça assimétrica. Ao longo do jogo de guerra, a equipe representando o Irã dispersou suas forças e utilizou tecnologias analógicas como mensageiros de motocicleta e sinais de luz para evitar a detecção. No combate à Marinha dos Estados Unidos, a equipe iraniana empregou frotas de dispositivos explosivos improvisados aquáticos, simultaneamente com salvas massivas de mísseis de cruzeiro. As estratégias empregadas pela equipe iraniana resultaram na morte de cerca de 20 mil marinheiros e na destruição de 16 navios de guerra, um porta-aviões, 10 cruzadores e 5 navios anfíbios. 2 décadas depois, e a Marinha dos Estados Unidos é confrontada por um perfil de ameaça semelhante. Embora os Houthis não possuam as mesmas capacidades de um Estado iraniano sitiado, a Marinha dos Estados Unidos é igualmente restrita devido a considerações geopolíticas mais amplas. Com as tensões aumentando no Mar do Sul da China, Washington não pode se dar ao luxo de realocar suas forças para o oeste. Os recursos são escassos. Tais considerações também limitam outros aspectos do envolvimento americano. Entre a guerra ucraniana em andamento e os pontos quentes em evolução na América do Sul e no Oriente Médio, os recursos diplomáticos e de inteligência americanos estão esticados ao máximo. Onde a força pode ser aplicada, ela é limitada pelos custos de implantação, que nem sempre são medidos em dólares. Como a América é a principal potência naval global, a Marinha dos Estados Unidos deve manter presença mundial.
As interrupções forçam Washington a redistribuir suas forças de uma região para a próxima, mas ao fazer isso, reduz sua resposta à ameaça na região afetada. No caso do Iêmen, Washington já teve que fazer tais concessões, decidindo retirar o porta-aviões United States Ship Theodore Roosevelt do Mar do Sul da China durante uma séria escalada de tensões entre a China e as Filipinas. Ao deslocar o porta-aviões para o oeste, Washington incorre no custo estratégico de ter um porta-aviões a menos no leste. Outro problema com os navios de guerra modernos é que eles são caros e projetados para combater outros navios de guerra convencionais. Eles não são feitos para a guerra assimétrica, e por isso ninguém quer arriscar danificar seus ativos em um ataque pouco sofisticado. Não fica bem para a imprensa. Portanto, navios de guerra são como fichas de pôquer. Você não os usa a menos que esteja disposto a perdê-los. Por exemplo, cada destroyer da classe Arleigh Burke, implantado pelos Estados Unidos, custa 2 bilhões de dólares para construir e mais 7 milhões de dólares para operar mensalmente. Os custos de reparo podem chegar a centenas de milhões, mesmo com danos menores. Pegue o caso do bombardeio do United States Ship Co. no ano 2000. A Al-Qaeda construiu um barco explosivo que custou menos de 1 milhão, mas foi capaz de causar danos no valor de 240 milhões de dólares e tirar a vida de 17 marinheiros. Essa lógica econômica também funciona ao contrário. Um míssil lançado pela Marinha dos Estados Unidos custou aos contribuintes entre $1 e 4 milhões e 300 mil dólares. Quando esses tipos de mísseis são usados para eliminar drones de orçamento no valor de 2 mil dólares, é o equivalente em custo a usar uma bazuca para matar uma mosca. Nesses casos, é difícil determinar quem matou quem. Não surpreendentemente, o custo total da Operação Prosperity Guardian, de acordo com a Al Jazeera, chegou a 1,8 e 4 bilhões de dólares. Esses não são números de iniciantes, e os contribuintes americanos levarão em conta tais despesas quando forem às urnas em novembro. O legado das guerras no Iraque e no Afeganistão deixou o eleitorado americano com pouco apetite por guerras estrangeiras, particularmente guerras que não necessitam de compromissos profundos, como a guerra de Israel em Gaza e seu derramamento associado. A natureza deste conflito também privou Washington de contar com sua estratégia tradicional de construção de coalizões. Devido à intensa controvérsia em Gaza, nenhuma das potências do Oriente Médio está disposta a se envolver diretamente. Isso deixa apenas as potências europeias, que não são de grande ajuda. A Força-Tarefa Europeia. A operação tem regras de engajamento totalmente diferentes. Por um lado, seu mandato desencoraja ataques diretos em solo iemenita e, em vez disso, limita o envolvimento europeu a operações de escolta. No entanto, ao implantar uma missão naval à parte dos Estados Unidos, as marinhas europeias enfrentam uma crise dupla de capacidade e confiança. Simplesmente, a frota europeia não possui o número de navios necessário para se defender contra os Houthis, porque não tem a missão adequada para começar. Mesmo onde tais navios podem ser reunidos, a ausência de uma estrutura de comando unificada da União Europeia, bem como a falta de comunicação com a missão americano-britânica, tem sido desastrosa. Diante de tais dificuldades, não é surpresa que ambas as operações tenham se mostrado ineficazes. A inépcia da Marinha dos Estados Unidos encorajou os Houthis, que intensificaram seus ataques nos últimos meses. Para comparação, entre janeiro de 2017 e junho de 2021, os Houthis realizaram 24 ataques marítimos com drones, em média, 1 a cada 70 dias. No entanto, de novembro de 2023 a julho de 2024, eles realizaram 77, em média, 1 a cada 3 dias. Tal devastação não passou despercebida pelos seguradores, que aumentaram substancialmente os prêmios. Os custos são extrapolados ao longo da cadeia de fornecimento, com cada desvio em torno do Cabo da Boa Esperança aumentando a duração do transporte em 10 dias. No comércio global,
Cada dia adicionado é contabilizado nos custos associados ao combustível, salários da tripulação e prêmios de seguro. Portanto, a logística fica cara muito rapidamente. Sem uma solução militar, Washington é cada vez mais forçado a buscar uma solução diplomática igualmente desagradável. Mas essa política desengajada apenas reforça o prestígio dos Houthis. Ainda assim, mesmo em uma situação desagradável, existem escolhas entre o ruim e o pior. Algumas estratégias merecem consideração. Por um lado, Washington poderia recorrer ao fortalecimento do governo oficial do Iêmen em Aden, que é impopular, subfinanciado e considerado tão ilegítimo quanto os Houthis, dada sua reputação de incompetência, corrupção e brigas internas. Uma alternativa clara à insurgência Houthi deve ser mostrada ao público iemenita para que eles possam decidir que tipo de país querem para si mesmos. A América pode contar com décadas de experiência do Afeganistão em relação ao que funciona e ao que não funciona, incluindo os níveis apropriados de financiamento, envolvimento estrangeiro, processos políticos e crescimento orgânico autônomo. Por outro lado, será necessário um esforço concertado da Organização das Nações Unidas para promover a mudança. Rússia e China às vezes podem agir como spoilers no Conselho de Segurança, mas isso não significa que eles estão imunes às ações dos Houthis. Além dos custos econômicos diretos e indiretos, ambos são sensíveis às necessidades da Arábia Saudita e podem ser persuadidos a pressionar o Irã e os Houthis para recuar de maneira sutil. Os Estados Unidos provavelmente teriam que fazer concessões geopolíticas para dialogar com Rússia e China. No entanto, salvar o Mar Vermelho pode não justificar o sacrifício da Ucrânia e Taiwan, que é o que a Rússia e a China certamente trariam à tona. Então a diplomacia de bastidores provavelmente não funcionaria. Por fim, se a América pretende parar os Houthis, ela poderia tentar trazer um fim razoável às hostilidades em Gaza. Privar os Houthis dessa justificativa para suas ações no Mar Vermelho seria um poderoso incentivo para fazê-los sentar à mesa de negociações e abandonar comportamentos dos quais se beneficiaram até agora. Admitidamente, resolver qualquer acordo que cruze os interesses de Israel resultaria em reação política para o gabinete executivo, então isso também pode não funcionar. Por todas as contas, Washington se tornou inadvertidamente um refém das relações internacionais contemporâneas. Não há uma resolução imediata à vista que seja tanto prática quanto politicamente redimível. Ele é incapaz de parar os Houthis por meios militares, assim como é incapaz de pará-los por meios diplomáticos. Enquanto isso, para os Houthis destituídos, agora é a janela de oportunidade deles. Toda vez que eles abrem fogo e estão tocando o sino do jantar, então podem fazer valer a pena. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report, obrigado pelo seu tempo.